O que a Bíblia fala sobre a sexualidade? Você sabia que o pecado, ele distorceu a sexualidade humana, levando o homem a praticar atos horríveis a partir dessa relação que é um presente de Deus para a humanidade? Na lição de hoje, lição de número 6, aqui da classe dos jovens, escrita e comentada pelo pastor Alexandre Coelho, nós vamos abordar sobre o tema, a realidade bíblica do cuidado com o corpo. Essa lição que vai cair no dia 12 de maio e com muita alegria nós vamos trazer especialmente uma abordagem para você. Estamos trabalhando o segundo trimestre da CPAD, que trabalha sobre o padrão bíblico para a vida cristã, texto escrito pelo pastor Alexandre Coelho. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal. Se é um dos nossos alunos, é só você clicar nesse botãozinho abaixo, fica à vontade para estudar com a gente a palavra de Deus. Você pode iniciar a aula apresentando algumas bases bíblicas para os teus alunos. A primeira delas é o texto principal, que se localiza hoje em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. A segunda é o resumo da lição. Vale a pena realizar a leitura do resumo da lição em sala de aula. E a terceira é a nossa leitura bíblica em classe, que se localiza hoje em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 12 ao 16. Você pode estar lendo esses versículos compassadamente em sala de aula, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Um detalhe muito importante que eu quero lembrar você: eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, mas toda terça-feira às 18 horas é o encontro marcado da classe dos jovens, onde você pode ter acesso ao nosso material para estudar a palavra de Deus com a gente. Então, toda terça, tanto aqui pelo YouTube como pelo Spotify, estamos comentando essa lição. Terça também postamos essa aula na Rádio Brasil FM, no programa Voz da Assembleia de Deus. E é claro que você também pode ser edificado em Cristo a partir das 17 horas junto com a gente. Que Deus fale com você através dessa ministração. A nossa fé cristã, baseada na Bíblia, ela traz alguns princípios bem interessantes sobre a sexualidade humana. Detalhe: a sexualidade foi providenciada pelo próprio Deus e ela não foi, na realidade, como proposta do pecado. Ela foi trabalhada pelo próprio Deus para que então pudéssemos desfrutar desse grande presente que recebemos do Senhor. A sexualidade ela é sadia, mas há um detalhe: a partir da queda da humanidade, da perfeição causada pelo pecado, nós então percebemos diversas distorções dessa prática que é tão pura aos olhos da Bíblia. Outro detalhe que você vai perceber também é que na pós-modernidade, no momento em que nós estamos inseridos, nós precisamos observar que há algumas distorções sobre esse pensamento. E é por isso que você vê diversas depravações a respeito da sexualidade humana. Por exemplo, hoje nós vamos encontrar linhas de pensamento que seguem a visão hedonista, que é a busca pelo prazer desenfreado. Essa linha faz questão de dizer que você pode fazer o que quiser com o teu corpo, que você pode fazer o que bem deseja com a sua sexualidade, para desfrutar o seu prazer. Afinal de contas, você segue a busca do prazer. Outra linha de pensamento que existe no nosso tempo é o narcisismo. O narcisismo é aquele tipo de amor excessivo por si próprio, onde a pessoa age de forma egoísta, sem considerar o outro. Hoje nós encontramos diversas pessoas que têm essa característica narcisista. Mas o cristão não pode adotar essa característica para si, porque essa também é uma visão distorcida. Também nós vamos encontrar essa propagação da erotização do corpo. Infelizmente, a partir das mídias, nós vamos perceber que há uma grande propagação da erotização. E você percebe que isso acontece cada vez mais cedo. A erotização de crianças, a erotização de adolescentes, a erotização de jovens, onde as pessoas perdem esse valor moral de servir a Deus e entender que o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Você percebe também no nosso tempo essa visão do existencialismo ateu, que descreve que não há Deus, não há demônios,
não há essa espécie de espiritualidade que nós também defendemos, que influencia o nosso corpo, e no existencialismo ateu, você também vai entender a partir dessa perspectiva que o seu corpo é seu e você pode tomar o que bem desejar para saciar os teus desejos, as tuas vontades, aquilo que você quer fazer com o seu corpo. A partir dessa proposta, nós vamos analisar o que a Bíblia fala sobre o corpo. O que o cristão precisa entender a respeito dessa relação entre ele e Deus? O pastor Douglas Batista, um grande amigo, traz uma perspectiva bem interessante em descrever que o corpo humano não foi designado, feito para a prostituição sexual, mas o corpo humano foi feito sim para agradar a Deus, porque o corpo humano é templo de Deus. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13. Nós fomos criados para a glória de Deus. Fomos feitos à imagem de Deus. O nosso corpo foi feito unicamente para exaltar o Criador. E diante dessas questões, nós vamos aprender que a partir da concepção do pecado, há diversas distorções sobre como devemos utilizar o nosso corpo, como o nosso corpo também deve ser cuidado e nós precisamos olhar para a Bíblia e orientar, especialmente os nossos alunos, e pegar os exemplos bíblicos e as orientações teológicas para então termos uma vida de santificação em adoração ao Senhor. No Antigo Testamento, você percebe que Deus, ele se revelava de forma gloriosa ao seu povo. E é interessante que Deus se revela de forma gloriosa no Antigo Testamento a partir do tabernáculo, um Deus que está caminhando com o seu povo, no meio do seu povo. Também se revela no templo com a sua glória. E Paulo pega essas figuras e descreve no Novo Testamento que nós somos tabernáculo de Deus, nós somos templo de Deus. O nosso corpo, feito de barro, é morada de Deus. E pelo fato de ser morada de Deus, não no sentido de conter toda a sua presença, mas no sentido de ter um relacionamento com Ele e ter a habitação do Espírito Santo em si, Paulo então descreve que nós somos templo do Senhor. Já deu para perceber que na aula de hoje nós vamos estudar muito sobre essa perspectiva da sexualidade, vamos estudar muito também sobre essa perspectiva do corpo humano, e eu espero contribuir com você. Você que está chegando por aqui, pode, por gentileza, se inscreve no canal, deixa um comentário também, coloca de onde você está me assistindo. Muito obrigado, você que está aqui toda semana com a gente. E se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula e organizar o teu material, olha, eu tenho tudo isso organizado para você através do Facilita EBD. No Facilita EBD, gente boa, você encontra o esboço da aula que eu estou preparando para você, esse esboço aqui, onde você vai achar os versículos, a pesquisa a mais, que está além da proposta da lição. Você vai encontrar também o próprio PowerPoint, pode utilizar esses slides para ministrar nas tuas aulas e dinamizá-las. Tudo isso está disponível para você em um pacote, em uma assinatura trimestral, vale muito a pena. Tem um link na descrição desse vídeo onde você pode analisar a nossa proposta. E é claro que essa assinatura vai te ajudar muito a crescer em Jesus e melhorar as tuas aulas para a glória de Deus. Dá uma olhadinha, que Deus abençoe você. Vamos então para o primeiro ponto da aula de hoje. No primeiro ponto, nós vamos observar o seguinte argumento: Deus nos criou seres sexuais. Vamos observar a proposta do pastor Alexandre Coelho trazendo essa abordagem. No primeiro ponto desta lição, que vamos trabalhar junto com os nossos alunos, o pastor Alexandre Coelho então traz essa proposta de demonstrar que a sexualidade é criação do próprio Deus. Faz parte dessa orientação, da direção, é um presente de Deus. Tem um versículo, uma passagem que eu quero compartilhar com você, que se localiza em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, onde a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. É isso que o texto diz. E vamos então caminhando para o primeiro subtópico que fala sobre a criação divina. Segundo o pastor Alexandre Coelho, na própria lição, ele faz questão de abordar e dizer que Deus criou os seres humanos de forma muito especial como seres sexuais. Detalhe: físicos e distintos de forma muito específica em termos psicológicos e sexuais também. Deus criou o homem e a mulher.
É isso que a palavra de Deus também nos orienta. Deus criou o homem e a mulher segundo a sua própria vontade. E ele criou o ser humano a partir do seu querer, a partir do seu desejo. Nós fazemos parte desse propósito de Deus para a glória de Deus. Deus jamais precisou da companhia de alguém. Aí eu quero deixar um detalhe que existem hoje diversas canções e diversos ensinamentos, especialmente nessa visão da cultura teológica cantada, onde você vai perceber músicas que vão dizer que Deus precisava de você. Linhas de pensamento teológicas que vão dizer que Deus estava solitário, por isso que ele criou o ser humano. Isso é uma heresia. E agora eu quero destacar para você algo que é interessante à luz da palavra de Deus. Em primeiro lugar, você precisa entender que Deus é completo, perfeito, transcendente, mas ao mesmo tempo decide se relacionar. Mas Deus não precisava e nem nunca precisou da criação do homem e da mulher para ter um relacionamento. A Bíblia fala que ele é perfeito em si só, pleno. E ele já tinha o seu relacionamento em Trindade. O próprio texto faz questão de dizer: façamos. Ele já tinha o seu relacionamento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas ele, pelo seu amor, sua graça e misericórdia, decide então criar você, criar os seres humanos, nos criar. E pelo fato de nos criar, Deus então decide de forma muito clara trazer então esse relacionamento. E aí nós temos a imanência. O que é imanência teologicamente falando? A imanência é esse relacionamento que Deus tem com você. Esse Deus que é transcendente, superior, inalcançável, decide agora ficar perto de você, ser alcançado por você, ouvir a tua voz, estar junto contigo e se revelar a você. E ele se revela a nós pelo seu próprio desejo. Tomás de Aquino chegou a dizer que Deus se revela pela criação, Deus se revela pela palavra, Deus se revela por intermédio de pessoas, Deus se revela de forma extraordinária. E quando nós observamos especialmente esse relacionamento com o Criador, entendemos que ele não precisava da criação dos seres humanos, mas decidiu criar. E pelo fato de criar, Deus também presenteou a humanidade com a própria sexualidade. A palavra homem, citada tanto no relato de Gênesis capítulo 1 e 2, descreve muito bem essa questão da humanidade. Esse termo aqui se refere à questão dos seres humanos. Mas você percebe que Deus cria tanto o homem como a mulher distintos sexualmente falando. Cria macho e fêmea. E segundo a sua vontade, cria ambos segundo a sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 27 vai dar fundamento para isso. De forma também interessante, Deus criou o ser humano inteligente e criou o ser humano também perfeito. Mas por causa do pecado, o pecado atingiu a nossa perfeição e estamos agora no estado de queda. Mas nós vamos perceber que o ser humano ele é dotado de habilidades que Deus deu, presentes que Deus concedeu, e é também dotado de uma sexualidade. Mas, por conta do pecado, a sexualidade passa então a ser distorcida. E é por isso que você vai encontrar diversas pessoas, você vai encontrar diversos ensinamentos, você vai encontrar também diversas propagações, diversos filmes, diversas produções que distorcem a realidade da sexualidade humana, como Deus criou e nos abençoou através dela. Ainda, o próprio Deus desejou nos criar e criar o ser humano segundo a sua imagem, sem a influência de ninguém. Observe o texto de Atos, capítulo 17, versículos 24 e 25. Foi o seu próprio desejo, o seu próprio querer, o seu próprio amor que decidiu então criar o ser humano. E ninguém aconselhou a Deus sobre isso. Olha o que está escrito lá em Romanos capítulo 11, 34. Olha o que está escrito em Isaías 40, versículos 13 e 14. A Bíblia fala no primeiro capítulo que Deus criou os seres humanos como a sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, 26. Façamos. Olha, ele já tinha um relacionamento com a Trindade. Ele não precisava do homem para se relacionar, mas ele decidiu nos criar para criar esse vínculo de relacionamento. Então, o testemunho das Escrituras descrevem
que Deus criou os seres humanos para a sua glória. Em Apocalipse 4:11, nós vemos uma canção extraordinária, onde está escrito: Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade, todas as coisas vieram a existir. Isso quer dizer que Deus também criou você, dotado de habilidades, criou você a partir da sua vontade, do seu querer, e ele tem um plano extraordinário através de você. Te dotou de presentes, te dotou de habilidades, te dotou de coragem, te dotou de força, te dotou então de vontades, e essas vontades podem ser utilizadas para a glória de Deus. Eu espero estar ajudando você. Vamos agora para o segundo subtópico, que trata sobre outro argumento que é importante ser frisado hoje: somente dois sexos. Conforme o pastor Alexandre Coelho, na própria lição que vamos estudar com você nesse próximo domingo em Cristo Jesus, e que Deus use você de forma extraordinária, ele trabalha de forma muito clara que Deus criou os seres humanos de forma distinta, com gênero, tá? Ele criou tanto o homem como a mulher. As mulheres dotadas aí do cromossomos X e os homens dotados então do cromossomos XY. E é interessante observar que, de acordo com a sabedoria de Deus e vontade de Deus, Deus criou macho e fêmea. Então, as escrituras demonstram, então, especialmente essa orientação. E aquilo que sai dessa visão é, então, algo distorcido. É uma prática distorcida da própria visão da sexualidade bíblica. A Bíblia ela é contrária a toda e qualquer espécie de ideologia de gênero que também é propagada no nosso tempo. A ideologia de gênero vem então para desconstruir essa visão que estamos defendendo com você, estamos ensinando a você a partir das escrituras. A ideologia de gênero, ela trabalha outra concepção a respeito da sexualidade humana. Essa concepção, ela vai trabalhar algumas questões que são distorcidas e são contrárias à palavra de Deus. Por isso, a palavra de Deus, as escrituras, se colocam contrárias a todo e qualquer pensamento da ideologia de gênero por alguns fatores. Você pode tomar como nota. O primeiro, a criação humana. A própria Bíblia ensina que Deus criou os seres humanos, homem e mulher, macho e fêmea. Isso está em Gênesis 1:27, conforme a sua vontade. Em Gênesis 1:31, a Bíblia diz que Deus criou tudo e viu que era bom. Segundo, Deus criou os seres humanos, macho e fêmea, com um propósito. O propósito de gerar filhos, de se complementar, de ter uma relação sexual, de criar e gerar a família. Isso faz parte do propósito de Deus. Gênesis 1:28. Terceiro, Deus também criou os seres humanos com um design biológico. Você vai perceber que é distinto, especialmente, a criação do homem e é distinta também a criação da mulher. O homem, ele tem especialmente essa distinção e ambos são ligados a partir dessa distinção também. Isso está escrito em Gênesis 1:28. Deus criou os seres humanos também dotados de uma sexualidade. E essa sexualidade da Bíblia é uma sexualidade pura. Por isso que eu estou trazendo essa visão para você. Essa sexualidade que a Bíblia descreve é descrever e demonstrar e promover uma visão. O ser humano ele é criado homem e mulher. O homem tem um padrão, tem uma espécie de ensinamento, de aprendizado, ele é feito para aquilo. A mulher também tem um padrão, tem um ensinamento, tem um aprendizado, e esse aprendizado deve ser passado adiante. Observe o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, Mateus, capítulo 19, versículos 4 ao 6. Também, a própria Bíblia vai ser contrária à visão da ideologia de gênero por causa da identidade e dignidade humana também. A identidade de cada pessoa também é traçada a partir da sua sexualidade. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27 vai confirmar isso. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Somos complementares, nos complementamos. De que maneira? O homem com a mulher, como propósito do próprio Deus a partir da sua criação. Daí, então, nós nos posicionamos contrários a toda e qualquer visão da ideologia de gênero, tá? Mas entendemos muito bem que essa é uma visão distorcida, afetada pelo pecado.
Porém, defendemos aquilo que a Escritura diz e a partir desses padrões nós vamos levar isso adiante em sala de aula. Caminhando com você, eu espero que o Senhor esteja te usando também na EBD. Vamos agora para o nosso terceiro subtópico do primeiro ponto, que destaca outro argumento interessante, como proposta do pastor Alexandre Coelho. O pecado de Adão e Eva não foi um relacionamento sexual. Conforme os ensinamentos do pastor Alexandre Coelho, o pecado levou o ser humano a essa espécie de distorção da própria sexualidade e exploração tanto da sexualidade do homem como também da mulher. Hoje em dia, infelizmente, há uma exploração muito terrível na área da pornografia. Mas isso é outro detalhe. Você precisa observar que esses padrões mundanos não são seguidos por nós cristãos. Mas entendemos muito bem, a partir dessa composição, que quando Deus criou os seres humanos, tanto o homem como a mulher, dotou de um presente que é a própria sexualidade, a relação sexual. E a relação sexual não pode ser vista e interpretada como um ato de pecado. Essa visão de interpretação do sexo como pecado vem a partir dos pais da igreja na história da igreja cristã. Essa interpretação é uma interpretação equivocada. Porque a sexualidade é um presente de Deus, o sexo é um presente de Deus. O que afeta a sexualidade e o sexo, na realidade, é o pecado. Mas a relação sexual não pode ser vista como um ato do primeiro pecado que causou a queda. É interessante você observar que o texto de Gênesis narra para gente que Adão conheceu a sua esposa Eva até mesmo antes de pecar. Mas nós precisamos observar que por causa da transgressão, que no caso é a desobediência, então há uma distorção desses presentes dados por Deus à própria humanidade. Vamos observar isso de acordo com a palavra, que o que causa a queda do homem é a desobediência e não a relação sexual. Você vai perceber que a Bíblia ela aborda o sexo de várias maneiras em várias passagens, oferecendo também princípios de como essa bênção pode ser vivida e faz parte também do plano de Deus para você, como ser humano, como servo de Deus, como uma serva de Deus também. Em primeiro lugar, você percebe o propósito do sexo. A Bíblia faz questão de descrever que é uma relação de intimidade entre o homem e a mulher que estão casados, providos por Deus, criados em sua vontade a partir de um vínculo que Deus dá. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Nós temos também 1 Coríntios capítulo 7, versículos 2 ao 5. Você precisa observar que para ter essa relação sexual, você precisa também estar vinculado no casamento. A Bíblia revela que o sexo ele deve ser realizado no contexto de casamento. Fora disso, isso aí é distorção, é prática pecaminosa, mas dentro do casamento é bênção de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, Hebreus 13, 4, diz que o casamento é um leito sem mácula. Também você vai perceber a respeito do que a Bíblia fala sobre a sexualidade, sobre a pureza sexual. A Bíblia instrui os crentes a terem uma vida pura sexualmente falando, no sentido também de entender de forma muito clara que a relação sexual ela é estabelecida dentro do casamento, fora do casamento ou em um arranjo que descreve a quebra de vínculo, a quebra de fidelidade, isso também é distorcido, não faz parte da vontade do próprio Deus. Observe o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, capítulo 4, melhor dizendo, versículos 3 e 5, e Efésios capítulo 5, versículo 3. Também a Bíblia fala que o sexo ele precisa ser observado de que maneira? Com respeito pelo próprio corpo. Seu corpo também precisa ser respeitado. O corpo humano precisa ser considerado como o templo de Deus. E pelo fato do sexo ser realizado conforme a bondade de Deus, a graça de Deus, ele deve então ser respeitado dentro dessa relação que é um presente que Deus também concede. Há um respeito também com o próprio corpo, tá? E isso está em 1 Coríntios, capítulo 6, 18 ao 20. Também você vai perceber que esse presente deve ser realizado em fidelidade e amor. Fidelidade e amor, uma expressão de fidelidade tanto do homem como a sua esposa com seu marido. E a Escritura faz questão de descrever que isso deve ser realizado pelos cônjuges.
Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 3 ao 5. E você precisa também perceber de forma muito clara a própria restauração. De que maneira? Por exemplo, digamos que você cometeu esse pecado antes do casamento, você realizou uma prática sexual antes do casamento, você agiu em uma distorção de infidelidade. A Bíblia fala sobre a restauração. De que maneira? Você precisa primeiro buscar o perdão de Deus, buscar uma orientação pessoal, buscar o perdão da pessoa que você ofendeu e agora ter uma vida íntegra que exalta ao Senhor como um meio de restauração e devoção a Deus. Esse princípio é ensinado nas Escrituras e como nós precisamos também aprender a respeito desse aspecto que é tão importante para o nosso crescimento em Jesus. Vamos caminhar agora para o segundo ponto da lição. No segundo ponto, nós vamos abordar sobre os perigos do mau uso do corpo e da sexualidade. Olha que proposta interessante que o pastor Alexandre traz para a gente. E que você possa meditar sobre isso. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele, para ela, compartilha na tua rede social também e nos ajude a alcançar vidas em nome de Jesus. Chegamos então no segundo ponto da lição, e é importante nós observarmos o que a palavra diz sobre essas distorções, como o pastor Alexandre Coelho vai nos trazer em orientações. Tem um texto que eu quero compartilhar com você que se localiza agora em Gênesis, capítulo 3, versículo 6, onde você vai perceber que o primeiro ato de pecado não foi uma relação sexual, mas foi sim a desobediência. E o primeiro subtópico fala então sobre a primeira distorção da prática sexual, a prostituição. O pastor Alexandre Coelho trata sobre esse assunto de forma muito séria e coerente, que a palavra de Deus ela nos adverte contra as consequências do pecado e demonstra também que a prostituição é uma ação distorcida da sexualidade que Deus então concedeu. No Novo Testamento, você vai perceber que a prostituição ela é considerada como uma das obras da carne, e Paulo fala sobre isso em Gálatas capítulo 5, versículos 17 a seguir. Você vai perceber que quando nós pesquisamos sobre essa cultura sexual do nosso tempo, você vai entender que essa cultura sexual, ela sofre diversas mudanças no padrão do pensamento da sexualidade. Vamos entender. As gerações passadas entendiam a sexualidade de uma maneira. A nossa geração está recebendo a partir dessas mudanças, dessas transformações e conceitos da sexualidade, e hoje nós recebemos a sexualidade de outra maneira. De que maneira você vai entender isso? O pastor José Gonçalves fez uma pesquisa bem interessante sobre essa questão da sexualidade, relatando a respeito dessas prostituições, apresentando isso no decorrer da história. Na década de 60, por exemplo, 1960, nós começamos a perceber as mudanças significativas no impulso, então, desses questionamentos da moralidade cristã. Você vai perceber que a partir da década de 60 há uma distorção e há uma quebra de pensamento sobre a sexualidade que nós defendemos. A partir da década de 80, essa transformação acaba sendo muito maior com a criação da indústria pornográfica. Então, a partir da indústria pornográfica, você vai perceber que essas práticas acabam sendo mais comuns. E aí há uma pregação e há um ensinamento da década de 80 para cá sobre a libertação sexual. E nessa libertação sexual, há aqui em contrapartida, uma visão contrária àquilo que nós defendemos a partir da sexualidade que nós defendemos como uma sexualidade heterossexual e monogâmica. Essa sexualidade agora passa agora a ser propagada de outra maneira. Ela é contrária ao pensamento do que a Bíblia diz, que a relação sexual deve ser realizada entre um homem e uma mulher. A partir da década de 80, com esse boom da indústria da pornografia, você percebe agora outras construções sobre a sexualidade. No final aí da década de 70, 80, você vê uma pregação sobre liberdade sexual. E essa liberdade sexual levou as pessoas a diversas controvérsias. E aí, então, há um crescimento muito forte da própria prostituição. A Bíblia adverte e condena essas práticas. E aí você vai perceber como a própria Bíblia vai pregar
contra a prática da prostituição, a prática do adultério, a prática de sexo entre pessoas do mesmo sexo, você vai perceber que esse tipo de ensinamento é uma distorção que chega ao nosso tempo com muita força. Mas sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia adverte. A Bíblia é contrária à prática do adultério, que envolve a infidelidade conjugal. Isso está em Êxodo capítulo 20, versículo 14, Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. A Bíblia é contrária à prática da prostituição, que é uma relação sexual com a pessoa fora do casamento ou com pessoa sem nenhum compromisso. Isso está em Provérbios, capítulo 7, versículos 4 ao 27, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 15 ao 16. A Bíblia também se posiciona contrária à prática da homossexualidade, que é a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. Isso está em Levítico 18, 22, Romanos capítulo 1, versículos 26 ao 27, 1 Coríntios 6, 9 ao 10. A Bíblia também é contrária a outro tipo de sexualidade que você vê nesse tempo, que também é terrível, que é conhecida como a bestialidade. O que é isso? É relação sexual com animais, tá? Com animais. E a Bíblia fala que isso é abominável diante do Senhor. Levítico, capítulo 18, versículo 23. E a Bíblia também é contrária à prática do incesto. O que é o incesto? É uma relação sexual com parentes, pai e filhos, irmãos entre irmãos. Isso não é agradável diante do Senhor. Olha o que está escrito em Levítico, capítulo 18, versículos 6 ao 18. Então, o mundo propaga tudo isso. Essas visões de distorções a partir da década de 80 para cá estão presentes no nosso tempo como uma espécie de desconstrução da própria sexualidade, da questão da moral. Mas nós, como cristãos, nos posicionamos a partir da palavra de Deus. É a Escritura que nos orienta. Então, nós queremos ter uma vida sexual sadia para a glória de Cristo e a Bíblia traz esse ensinamento. Vamos caminhar conhecendo ainda mais algumas distorções. Agora eu quero falar em segundo lugar, no segundo subtópico do segundo ponto, sobre o aborto. O que a Bíblia fala sobre essa prática que nós estamos vendo presente em nosso tempo, propagada, discutida no cenário político também? Em segundo lugar, no segundo subtópico, de acordo com o pastor Alexandre Coelho, o aborto é uma prática antiga mencionada em Jó como aborto oculto e também que é visto como a interrupção da gravidez. Outro detalhe que você percebe que é exatamente a morte do feto. Mas a Bíblia ela se posiciona contrária a essa prática, tá? Porque a Bíblia ela é a favor da vida humana. Mas olhando para as escrituras, nós vamos perceber que essa prática ela é vista também como pecado. A Bíblia ela não vai abordar diretamente o tema aborto, é importante você levar isso em consideração. Mas, em diversos ensinamentos, revelam a visão de Deus a respeito da vida no útero. Por exemplo, Jeremias 1:5. Você vai perceber que nós fomos formados no ventre. Êxodo capítulo 21, versículos 22 ao 25, onde você vai perceber que o ser humano ele é criado de forma gloriosa para a vontade de Deus, com a vontade do Todo-Poderoso sobre o seu querer. E é interessante também que aquela pessoa que cometesse ou influenciasse na morte de um bebê na prática do aborto seria então de forma muito clara perseguida e retirada também a sua vida. A posição ao longo da história ela vai refletindo sobre esses assuntos. Você vai perceber que os pais da igreja, no contexto da história da igreja, registraram textos que falam a respeito da posição da igreja contrária ao aborto. A exemplo do próprio Didaquê, que traz um posicionamento contrário. Você vai ver o exemplo também do ensinamento de Tomás de Aquino, de Tertuliano, de Agostinho, que falam que a prática do aborto é um pecado grave. É claro que a Bíblia ela não contém uma menção explícita da palavra aborto, mas o contexto está lá. A própria visão do ensinamento está no texto, mas a Bíblia ela traz alguns valores que são relevantes e nós precisamos pensar sobre essa prática e por que a Bíblia se posiciona contrário e como nós também devemos agir. Primeiro, a Bíblia fala sobre o valor da vida humana. Gênesis 1:27. É criação de Deus, é por vontade de Deus, e a Bíblia também orienta sobre a proteção da concepção. Isso está em Êxodo 20:13, Salmo 139, versículos 13 ao 16. Também a Bíblia fala sobre a
proibição do assassinato. O sexto mandamento proíbe o assassinato. E a Bíblia descreve isso, que a morte do inocente é desagradável ao Senhor. Êxodo capítulo 20, versículo 13. A Bíblia também fala da responsabilidade dos pais em proteger os filhos e traz essa perspectiva de forma muito específica. Isso está em Gênesis capítulo 9, versículo 6, Salmo 127, versículo 3. A Bíblia também descreve esse valor da vida fetal. Isso está em Jeremias 1:5, como nós já lemos, e Lucas capítulo 1, versículo 15 também. Com base nesses princípios, nós vamos perceber que a própria igreja ela se comporta contrária à visão da prática do aborto. Nós precisamos perceber também a visão e posicionamento da nossa própria Convenção Geral, a CGADB. A CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, ela é contrária a essa medida do aborto por resultar na licença para matar seres humanos indefesos, tá? E também resultar na violação da sacralidade do útero materno, em qualquer fase. Essa carta foi publicada em Brasília, na 41ª AGO de 2013. Então, você vai perceber que a posição da CGADB ela é contrária à prática do aborto e, por isso, nós também nos posicionamos contrários a partir dessa visão da nossa própria denominação. Caminhando, vamos agora para o terceiro subtópico do segundo ponto, que trata sobre as formas distorcidas de sexualidade no nosso tempo. Chegamos no terceiro subtópico do segundo ponto, e de acordo com o autor, o pastor Alexandre Coelho, nós precisamos entender que a própria palavra de Deus ela é contrária às práticas distorcidas da sexualidade, que são contrárias a essa criação estabelecida por Deus entre o homem e mulher. E é claro que, à luz da palavra, nós vamos entender que atualmente a sociedade ela vai enfrentar diversas questões que estão presentes no nosso tempo de forma coerente e também de forma sábia. Precisamos trabalhar sobre esses assuntos a respeito da própria visão da transexualidade, que tenta se posicionar contrária à visão cristã, essa visão da própria visão da ideologia de gênero, que procura agora distorcer as concepções teológicas que nós também defendemos. Nós vamos perceber diversos tratamentos que são estabelecidos hoje na área da medicina também, sobre mudança sexual, sobre mudança também de concepções, onde as pessoas agora passam a praticar o seu próprio desejo. E embora a Bíblia não mencione essas questões, a Bíblia não vai falar de forma direta sobre essas palavras, sobre transexualidade, sobre essa questão que nós estamos abordando com vocês, sobre a ideologia de gênero. A Bíblia traz conceitos que nos orientam. E esses conceitos, então, são iluminados e trazem, então, visões que entendemos que a Bíblia se posiciona contrária a essas abordagens. Por exemplo, a Bíblia ela é clara em trabalhar explicitamente contrária à homossexualidade, tá? A homossexualidade a Bíblia trabalha contrária. E a própria questão do travestismo. A Bíblia é contrária a essa perspectiva de forma muito específica. E existem textos e versículos que são contrários a essa prática. A posição da Bíblia ao homossexualismo ela é baseada no próprio ensinamento do próprio Senhor, das suas orientações, quando ele deu a Moisés, também do próprio Paulo, descrevendo também as suas orientações na carta aos Romanos e diversos outros textos. E vamos destacar algumas perspectivas para que você possa tomar como base. Primeiro, a condenação das práticas homossexuais. A Bíblia fala sobre essa condenação. Romanos capítulo 1, versículos 26 ao 27. Paulo adverte que isso é pecado e isso também é digno de juízo. Leis e mandamentos que a palavra de Deus também orienta sobre essa prática que não é aceita pela vontade de Deus. Levítico capítulo 18, versículos 22, capítulo 20, versículo 13. O ensinamento do próprio Senhor Jesus, a Bíblia fala que o casamento foi estabelecido por Deus entre um homem e mulher. Mateus 19, versículos 4 ao 6. A natureza do pecado, a Bíblia fala sobre essa natureza que é distorcida, que leva as pessoas a compreenderem mal esse conceito da sua própria
sexualidade. Então a Bíblia, ela vai nos orientar e trazer luz que nós devemos então nos posicionar contrários a essas distorções da sexualidade humana que estão presentes no nosso tempo. Caminhando, vamos agora encerrar a aula. O terceiro ponto da lição, então, já caminhando para o fim, quase finalizando, vamos trabalhar sobre o fim da sexualidade humana. O que a Bíblia fala sobre isso? Chegamos então no terceiro ponto da aula de hoje, que fala sobre o fim da sexualidade humana como proposta do pastor Alexandre Coelho. Uma passagem bíblica que eu quero compartilhar com você, que se localiza agora em Hebreus capítulo 13, versículo 4, onde descreve de forma muito clara que Deus julgará aqueles que se prostituem. Vamos observar agora o primeiro subtópico, onde nós vamos abordar sobre a glorificação, essa transformação, essa promessa que Deus dá aos seus filhos. O pastor Alexandre Coelho, já neste primeiro subtópico do terceiro ponto, descreve que na eternidade a sexualidade não será uma questão relevante, tanto para homens como para mulheres, tá? E essa questão, a própria Bíblia descreve que não haverá nenhuma necessidade, porque nós receberemos um novo corpo como promessa do próprio Cristo. Nessa questão da transformação em si, em uma santidade plena. Esse significado é explicado também lá em 1 Coríntios capítulo 15, onde o próprio apóstolo Paulo fala que esse corpo mortal será transformado, tá? E essa transformação é uma transformação também relevante para a glória de Deus. Essa passagem também revela especialmente outra mensagem que se localiza agora em Filipenses capítulo 3, versículos 20 a 21, onde fala sobre a nossa transformação e Paulo explica sobre essa transformação em um corpo glorioso para habitar na nova pátria. E isso ocorrerá para a glória de Cristo. Também, em 1 João capítulo 3, versículo 2, aborda especialmente essa transformação onde nós seremos semelhantes a Cristo, assim como ele é. Então nós viveremos com Cristo em toda a eternidade. O destino final, então, dos salvos, em sua sexualidade, de acordo com a Bíblia, é um destino, então, de santificação, de exaltação. Teremos um encontro com o Senhor, habitaremos com Ele nessa nova terra, nesse novo céu. Então, essa questão de sexualidade é algo para aqui, para agora, para o nosso material, mas nós precisamos também ter uma visão bíblica de entender que na eternidade estaremos com Cristo para todo sempre e a sexualidade não será um ponto principal, mas sim somente algo que nós entendemos a partir da própria transformação na santificação plena abordada pelo próprio Cristo. Caminhando o último subtópico, então nós vamos abordar no segundo subtópico do terceiro ponto sobre o destino eterno daqueles que rejeitaram a Cristo. Chegamos então no segundo e último subtópico, escrito e comentado pelo pastor Alexandre Coelho, onde nós vamos entender que aqueles que rejeitaram a mensagem de Cristo distorceram o padrão do seu corpo em si, distorceram essas questões que a Bíblia tanto ensina e agiram como ímpios, a Bíblia faz questão de escrever que eles então passarão pela perspectiva do próprio juízo e da condenação. A declaração de fé das Assembleias de Deus ensina que haverá duas ressurreições distintas. A primeira ressurreição é para os salvos em Jesus, aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador e agiram pela fé, obedecendo a Deus, cuidando do seu corpo de forma muito especial, sendo servos e servas de Cristo, no arrebatamento da igreja. A segunda ressurreição acontecerá então para o juízo final e a condenação final de todas aquelas pessoas que rejeitaram os ensinamentos de Cristo e do que a Bíblia diz. Isso está registrado no próprio texto sagrado. E é claro que o Senhor julgará essas pessoas. João capítulo 5, versículo 22 faz questão de escrever. Aquelas pessoas que rejeitam a salvação e rejeitam também os princípios dos ensinamentos sobre esse caminho de servir a Cristo, infelizmente, passarão por esse momento que será terrível. Olha o que a Bíblia fala sobre o destino final daqueles que rejeitaram os ensinamentos da palavra de Deus. Isso está em Apocalipse 20, 15. Todo aquele que não tem o seu nome achado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Mateus 25, 41 diz que ele também dirá
aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos que praticaram imoralidade sexual, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, essas pessoas serão lançadas no lago de fogo e enxofre, e essa será a segunda morte. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, esses sofrerão a punição da separação eterna do próprio Senhor, do seu poder e da sua majestade. Olha como a Bíblia é clara em falar sobre essa realidade dessa condenação. E como nós precisamos entender que o nosso corpo também precisa ser santo, agradar a Deus, exaltar a Cristo como servos e servas do Senhor, e que o Senhor confirme essa palavra no teu coração. Agora nós vamos concluir a aula de hoje em nome de Jesus. Na conclusão, o pastor Alexandre Coelho destaca que a sexualidade humana ela é concedida por Deus, é uma bênção, e nós precisamos também enfrentar o desafio do nosso tempo a partir dessas distorções, permanecendo firmes e fiéis ao Senhor, a partir dessas concepções que às vezes desagradam a Deus. E é claro que eu espero que o Senhor possa ter contribuído com você através dessa aula, em nome de Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, se Deus falou contigo, deixa teu comentário aqui. O teu comentário me ajuda muito, eu fico muito feliz quando vocês comentam. Se inscreve, nos acompanha também pelas nossas redes sociais, me acompanha pelo Instagram, @JandersonNascimento, vai ser muito legal te ter por lá também. Que Deus abençoe você, acompanha aí pelo Spotify, pelo YouTube, se inscreve aqui e envia essa aula para mais alguém. Agora nós vamos orar por você que vai ministrar essa aula em nome de Jesus. E é claro que eu espero que o Senhor confirme essa palavra para a glória de Deus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos. Senhor, nós te agradecemos por essa aula. Te louvo, Senhor, pela vida dos teus servos que vão ministrar essa palavra. Edifica-os na verdade, edifica na tua palavra, dê a direção, fale, Senhor, de uma forma poderosa através dessa ministração. Senhor, essa é a nossa oração e o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, gente boa, eu quero trazer alguns textos que vão te ajudar muito nesse trimestre. Primeiro é o texto do pastor Alexandre Coelho, o padrão bíblico para a vida cristã. É da editora CPAD, você acha no site da CPAD, vale muito a pena você ter esse material. Indico para você a declaração de fé das Assembleias de Deus, da CPAD também, vai te ajudar muito nesse trimestre. Indico para você também o Ensinador Cristão, que te traz uma perspectiva muito interessante sobre essa abordagem. E indico também o meu livro, tá aqui, ó, Doutrina do Pecado, da editora Santorini, você acha no site da Santorini, no Amazon, no Mercado Livre. Gente, que Deus abençoe você em Cristo Jesus. Eu te aguardo por aqui na lição 7, na próxima terça-feira, onde nós vamos falar sobre a realidade bíblica do casamento. Que Deus abençoe você. Agora eu quero deixar um recado muito especial da nossa igreja. Estamos nos preparando para o Congresso da Escola Bíblica Dominical que vai acontecer aqui, ó, em Vitória da Conquista, dias 1, 2 e 3 de novembro. E você é o nosso convidado, nosso pastor tem um recado muito especial para você. Vem participar com a gente, pastor Aguinaldo Beck já confirmou a presença dele, eu vou estar ministrando também, vai ser de excelência para a nossa edificação e muito em breve vou trazer diversas informações para você. Fica aí com o nosso recado, até a próxima terça, se Deus quiser. Estamos aqui participando da primeira edição do Imersão EBD, nos preparando para o grande congresso que nós vamos ter aqui no mês de novembro e você é o nosso convidado especial. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui, eu creio que já no ensaio, para o grande congresso de Escola Bíblica Dominical, que vai acontecer no mês de novembro.
já queremos avisar para vocês que em novembro nós teremos o nosso congresso. Então nós estamos encaminhando esse projeto através das nossas imersões. Então você que ainda não participou ou teve o prazer de participar nessa primeira, não perca as nossas próximas imersões encaminhando para o nosso congresso em novembro. Deus abençoe. Pessoal, eu quero fazer um convite especial para você, do nosso Congresso da Escola Bíblica Dominical aqui em Vitória da Conquista, que vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de novembro. E nós temos um convite muito especial para te fazer, e essa turma abençoada quer te fazer esse convite. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.